Estamos de volta nessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Participe com a gente, 35 3721 6955 é o nosso telefone e também o nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br. A gente está conversando aqui com Andréa Benetti e Ana Chaves. Eu sempre digo que uma das maneiras da gente aprofundar um pouco os nossos conhecimentos é nessas trocas de ideias que acontecem geralmente toda segunda-feira aqui no Hora da Verdade, onde a gente discute vários temas tão importantes como este da violência contra a mulher, por exemplo. E também uma das maneiras de você adquirir bons conhecimentos são através dos livros, né? Aqui em Poços de Caldas a gente tem uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que fica ali na Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina. Funcionando de segunda a sábado no horário das 9 da manhã até as 7 da noite. Por lá, um líder da tropa de elite americana conta como matar Osama Bin Laden. Não há dia fácil. Okay? Esse livro você encontra por lá. O Marco Antônio Villa escreve um livro aí, né? Década Perdida, 10 anos de PT no poder. E o Johnny Ive, o gênio por detrás dos grandes produtos da Apple, né? Você encontra por lá na Livraria Nobel. E lá por lá também o nosso livro Veracidade, que no final do programa eu vou estar presenteando aqui tanto a Andréa quanto a Ana. De repente ela tem que rasgar o livro no meio. Uma fica com Vera, a outra fica com a cidade, porque não vai ter outro jeito. Enfim, você vai participando desse programa com a gente aqui, e a gente conversando aqui sobre a questão da violência. Qual a pergunta minha do bloco anterior mesmo? Alguém se lembra? As medidas protetivas, eu estava concluindo. Estava concluindo a questão da medida protetiva. E muitas de nós não sabemos das medidas protetivas, então a mulher vai desprotegida, né, para a delegacia da mulher. Muito importante, quem estiver assistindo, procurar um núcleo de defesa da mulher, que em Poços de Caldas funciona junto com o CREAS, ao lado da autarquia. Então, e as meninas fazem todo um trabalho psicológico de assistência social, informam essas medidas. Por exemplo, o agressor é retirado de casa, existe uma pensão alimentícia até em 48 horas emergencial, existe inclusive abrigos em caso de violência extrema, que essa mulher é retirada e colocada sob proteção, né? E no caso da Andréa, eu perguntei, falei para a imprensa na época das entrevistas, eu queria saber da eficácia da medida protetiva, porque ela estava com medida protetiva, né? Muitas vezes a polícia tem outras prioridades e acaba ligando, eles não vão, né? Porque o agressor é impedido de chegar perto da vítima a determinada distância. Mas no caso da Andréa, isso aconteceu? Você ouviu um relato? Ou isso não aconteceu? As irmãs relataram que ela estava com medida protetiva decretada, né? Mas daí a gente acaba não entendendo ainda por que ela desapareceu, né? Se ela não foi efetivamente integrada num serviço de proteção mais sério, num abrigo, ou se ela não quis, né? Porque é necessário também que a mulher queira se desvincular de emprego, de família. Isso a Ana pode falar melhor que eu, é difícil. Eu estava pensando aqui, né, William, na hora que você entrou, nós estávamos conversando, né, que na verdade não existe uma única verdade, né? Eu comentei, existem várias verdades e você ainda falou, a verdade ela é invisível, né? Vamos pensar o seguinte, a gente tem algumas verdades criadas no nosso imaginário, né? Alguma dessas verdades, e aí para nós mulheres, tá? Você é feliz quando você tem um homem que te ama, né? Ou você é feliz quando os seus filhos são saudáveis, ou você é feliz quando você constitui uma família. A gente tem que pensar que essas são verdades que nos foram ditas e que não necessariamente são as nossas verdades, mas existem verdades reais para qualquer ser humano. Então, uma verdade real para qualquer ser humano: ninguém pode encostar a mão em ninguém. Nenhuma mulher pode encostar a mão num homem, nenhum homem pode encostar a mão numa mulher. Essa é uma verdade incontestável. Ninguém pode sofrer constrangimento de ninguém. Nem um homem ser constrangido por uma mulher e nem uma mulher ser constrangida por um homem. Nenhuma mulher pode ser obrigada a fazer sexo se não é o desejo dela. Nenhuma mulher pode ser obrigada, né, a trabalhar 24 horas por dia se não for o desejo dela. Por quê? Porque as mulheres e os homens, nós não somos objetos. Nós somos sujeitos, nós somos seres humanos e, como tal, nós precisamos ser tratados. Então, quando você diz que a mulher se acomoda, né, não é que ela se acomoda, é que ela introjetou essas verdades que lhes foram ditas, mas que não são verdadeiras.
né? São verdades utilizadas para que se mantenha o domínio de uma pessoa sobre outra, para que se mantenha o poder de uma pessoa sobre outra. Então, esse é um grande complicador. E daí a importância da página Moça, Você é Machista. Porque nessa página são nos dados os alertas, né? Então, olha, você acha que porque você é mulher, você tem que falar delicado? Você tem que abraçar todo mundo? Você tem que estar sempre disponível? Você tem que dar beijinhos nos seus filhos todos os dias? Opa, você é machista, né? Por quê? Porque nós temos que romper esse ciclo dessas verdades que nos são ditas. Elas não são impostas, William. Elas são ditas desde quando a gente nasce. Então, a minha filha, com 1 ano e meio, eu já falava para ela, fecha a perna. Né? Com 11 anos de idade, ela já não usava mais biquininho incompleto, só a parte de baixo. Ela já tinha que colocar o biquíni completo. Né? Com 16 anos de idade, eu fico brava quando ela sai com uma saia mais curta. Então, repara como é complicado. Eu que cotidianamente estudo, leio, sou amiga da Andréia, milito na causa, eu mesmo me pego, Ana, você é machista. Né? Então, esse é um grande complicador. Né? As mulheres compreenderem que não podemos aceitar um tapa, um grito, um palavrão, uma violência, uma humilhação, um constrangimento. Sobretudo né? Quando o assunto é liberdade sexual, é difícil quebrar o discurso, né? Porque a Ana fala da filha com roupa curta. É difícil quando a gente coloca na página, olha, moça, né? O homem não é porque ele é homem que ele pode fazer sexo com todo mundo, se você fizer, você não presta. Você é machista quando você pensa isso. Nossa, primeiro todo mundo briga, e depois eles começam, né? Não, peraí, a gente tem que se perguntar por quê. Quando você diz... De onde vem isso, né? Quando vocês falam, por exemplo, moça, você é machista, deixa eu ver se eu entendi bem um pouquinho o conceito. É que, na verdade, foram tão introjetadas na mulher alguns conceitos machistas, alguns conceitos que os homens, né, a sociedade patriarcal colocaram, a sociedade patriarcal criou, que a mulher perdeu a sua individualidade e padronizou o comportamento. Perdeu a sua singularidade. Você né? atende como um coletivo, mulher não se dá o valor, né? A mulher que faz sexo, ou que gosta de sexo, só isso, só basta gostar, ela já não tem mais valor. E aí é um problema, né, William? Porque o menino com 16 anos, ele pode fazer sexo com quem ele quiser, por que a mulher não pode? Ué, os pais levavam lá no... E eu vi alguma coisa na página de vocês também, por exemplo, com relação a essa, vamos dizer, esse conceito de beleza hoje em dia também, né? Porque hoje você tem um conceito, que aí entra talvez na questão do machismo, você tem um conceito da beleza. Não, você tem que ir para academia, tem que ter um corpo escultural, você tem que ter bumbum, você tem que ter... Né, você tem, isso também seria um conceito machista. A gente colocou, né? O Vitor fez, não acredite no que dizem, você é linda, né? Você claro. Mas o que eu esqueci de falar é como o machismo afeta o homem na nossa sociedade, né? A Ana fala que é difícil ter filha e é difícil ter filho, porque a cobrança da masculinidade em cima do menino é machista, né? O menino, ele brincou de boneca ali, o meu filho tem boneca. Quando era pequeno, queria boneca, nasceu uma sobrinha, ele ficou com ciúme, a gente deu. Né? Mas ele escondia o boneco do pai. E foi muito complicado. É um complicador. Aí rebolou um pouquinho, né? E assim, aquela cobrança do machão, né? Como você ser mãe de um filho que tenha sensibilidade para conviver amorosamente e respeitosamente com a mulher? Sim. Esse é o grande problema. Sim. Na hora que a Andréia desapareceu e quando a gente passou a viver um drama, né? Porque vivemos uma tragédia, né? Quem trabalha com ela. De muito sentimento, de muita raiva, de muita decepção civilizacional, né, William, né? Uma pergunta que eu fiz, né, para as pessoas que eu convivia: quem é a mãe desses homens que fizeram isso? Quem são essas mães? Somos nós, né, que reproduzimos os discursos machistas. Você entende? Então, nós, e aí você imagina isso que a Andréia falou. Isso é uma civilização em plena decadência, né, William? Uma mulher morta a cada 4 horas. Né? Nossa, é péssimo. Ou seja, isso é um ser humano que está sendo assassinado, e detalhe, muitos com requintes de crueldade, né? Ou seja, então, quem são essas mães? O que elas passaram para os seus filhos, né? Que fez com que esses homens se sentissem no direito, né, de fazer isso. Que, na verdade, nesse mulher, conceito, né? de que a mulher é uma propriedade sua, né? Lógico. Você diz, né? A minha ela é mulher. minha mulher. Ninguém fala é meu homem, ninguém fala né? Meu homem. Né? É. E
E aí tem uma E fala aí é um muito grande legal. problema, né? Quando a mulher introjeta essa lógica e mesmo, ela né? acha que aquele namorado é o homem dela. Mas eu quero voltar a uma discussão que você fala. E aí nós temos o problema da mídia, né? Que daria um outro programa para os especialistas. A mídia cria os padrões. Sim, A com mídia certeza. cria as convenções. Então é só a gente abrir a página dos maiores portais, e quando eu falo maiores de dimensão, né, de alcance nacional, vou citar UOL, Globo, IG, Terra, etc. É só você ver quais são as mulheres que aparecem nesses portais e como elas aparecem. Por exemplo, eu fico, já que nós estamos falando sobre isso, você falou de mídia, por exemplo, o Big Brother Brasil. Você vê o Big Brother Brasil, aquilo se não for a extrema situação do machismo representado por mulheres. E aceito, E né? aí você imagina, essas mulheres se mostram objetos, mas elas são sujeitos, né? São. Porque elas têm sentimentos, elas têm desejos, Mas elas têm O convicções. Big Brother, né? ele reforça uma fala, né? E a minha professora Fernanda, que manda um beijo, vai estar orgulhosa de mim, que Michel Foucault, né, que é um filósofo, morreu século Francês, passado, no final francês, falava a fala do homem que é o padrão, né? O padrão do que a gente tem, é o branco de classe média, o heterossexual. Até tem gay no Big Brother, mas ele é sempre o outro. A gente fica assim, tem um gay, né? Ele é o outro, o sujeito, o cérebro. Esse Big Brother não tem nenhuma mulher negra. Mas que bom, o padrão que a de beleza realidade branco. não é isso, né? Mas a isso nossa me realidade incomoda. Não é, isso, não é a realidade da maioria dos brasileiros, Ana, Claro. né? Não é, mas a gente toma como padrão, a mídia né, dos cria sonhos, os corpos que não são corpos né? do dia a dia, são corpos construídos, né? E nada contra quem tem, mas não são, mas no imaginário fica esse, né? O sujeito referência. Talvez na pós-modernidade a gente esteja quebrando. Falando sobre Big Brother, eu postei na minha página também no Facebook uma foto lá da Câmara, né, lá em Brasília, dizendo que os BBBs, né, os bandidos brasileiros de Brasília, que tem uma casa no Brasil que deveria ser vigiada 24 horas por dia, né, e muitos dos seus moradores deveriam estar no paredão. Mas não vamos generalizar. Não vamos generalizar. Como Alguns, filha de político, alguns eu sei estariam que alguns são essenciais para o desenvolvimento de todas as causas. Com certeza, não generalizamos então. Alguns, raras exceções. Alguns. Certamente sempre tem. Bom, a gente vai para mais um intervalo, a gente volta já nesse bate-papo aqui com o André Benetti e com a Ana Chaves, falando principalmente sobre a questão da violência contra a mulher, que eu acho que muitas vezes a mídia, e nós todos, a gente também que participa desse ambiente, às vezes a gente subestima um pouquinho essa questão da violência contra a mulher, que deveria ser muito mais discutida, falada, né, para a gente analisar com mais profundidade uma situação tão importante para a sociedade, principalmente a nossa brasileira. Já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.